Estamos aqui para mais um vídeo do meu canal do YouTube. Você sabe que eu estou falando aqui uma série a respeito de maldições. E eu estou indo contra esses teólogos pentecostais, eu sou pentecostal, da minha denominação, especialmente Assembleia de Deus, que insistem que não existem mais maldições. Acho que eles não conhecem a Bíblia, porque se conhecessem, tem coisas na Bíblia, eu de vez em quando vou olhar para o meu computador aqui, porque as minhas anotações são todas no computador, tá? Será que não leram sobre a maldição de Noé, sobre Cão? Será que não leram sobre a maldição de Josué, sobre quem reconstruísse a cidade de Jericó? Será que não leram sobre a maldição que o profeta trouxe sobre a casa de Eli, a respeito da sua descendência? Tá? Será que não leram as maldições sobre a casa de Davi? Bem, eu vou tratar desse assunto um pouco mais prolongado, portanto, não se esqueça aí de deixar o seu gostei ou não gostei. Afinal, você está acostumado a ouvir podcast de 1h30, 1h e quase 2 horas, e me ouça ou me veja atentamente durante algum tempo. Eu vou compartilhar com vocês do livro de Justine Glass, que está em inglês, They Foresaw the Future. O livro seria traduzido como Eles Previram o Futuro. Ele começa assim: enquanto um dos filósofos hindus disse, enquanto os homens tiverem fé nas bênçãos, certamente o terão também nas maldições. Em outras palavras, se existe um poder para abençoar, existe também um poder para amaldiçoar, não é? O poder está ativo em ambos os casos. Então, as maldições e bênçãos eram coisas inquestionáveis durante muitos séculos. E a ciência moderna afirma que só os ignorantes e supersticiosos creem nisto. Acho que esse é o caminho que alguns teólogos pegaram, né? Mas, ultimamente, com as descobertas do estudo da mente, especialmente, eu não gosto muito desse negócio de estudo da mente, tá? Mas eles descobriram que quando uma pessoa concentra força, vigor, raiva, ira e usa as palavras certas para pronunciar uma maldição, aquela maldição pega. Então, eu vou contar para vocês aqui algumas coisas interessantes, muito interessantes. Estou passando aqui, tá? As maldições são assim. Existem provas substanciais para demonstrar que as maldições são estabelecidas de acordo com as regras da natureza. A gente pode negar, mas ela vai acontecer, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui as palavras, especialmente dos hindus, no Oriente, que costumavam amaldiçoar. Diz assim: as duas maiores fontes do poder da maldição eram a associação ao sentido da palavra com o seu som ou com a vibração da fala. Então a palavra tinha que ser proferida num tom chamado de makru, ou voz perfeita, palavra da verdade que liberava a força do poder destrutivo daquela maldição. Uma vez, quando eu participava de um seminário, na realidade eu fui fazer batalha espiritual no seminário, era um show de magia que havia na cidade de Florianópolis, isso em 1992, e havia muitos bruxos ali, bruxos de todas as partes do mundo, e eu presenciei a conversa entre duas bruxas. Elas estavam realmente vestidas de bruxa, com aquele cone na cabeça e tal.
E uma trouxe para a outra uma bruxinha de madeira montada numa vassoura. E disse assim: ô fulana, eu trouxe para você essa bruxinha de presente, ela já está energizada. Quer dizer, ela já invocou os espíritos demoníacos sobre aquele objeto. Bom, daí que muitos objetos consagrados a Satanás e que são doados a crentes, se esses crentes não se cuidarem, podem exercer muita maldição nas suas casas, tá? E veja bem a maldição da múmia. Vamos dar uma olhadinha na maldição da múmia no Egito, tá? Parece-me que em alguns casos a maldição da múmia ela foi eficaz, porque a morte de Lord Carnarvon, depois de abrir a tumba de faraó Tutankhamon, ele morreu repentinamente. Ele e outros arqueólogos que estavam ali cavando a múmia. Mas o poder da maldição estava dirigido diretamente a quem abrisse aquela múmia. Então aquela tampa de vidro grosso que depois colocaram na múmia lá no Museu Britânico, 2 vezes ela foi despedaçada. Olha só, sem causa aparente. Aí os ingleses, eles recuperaram aquilo, botaram um vidrão grosso, mas o vidro rebenta, tá? Isso aconteceu lá por 1920. E esse escritor diz assim, veja bem, ele tem um fundamento, um egiptólogo muito chegado à nossa família, também foi alvo da maldição da múmia. Essa pessoa tirou a tampa da tumba de um famoso faraó. Ele disse assim, agora esqueci-me de qual dinastia, tá? E ele obteve permissão para levar a múmia para a Inglaterra, mas por alguma razão decidiu que queria apenas a cabeça da múmia. E apesar das advertências encontradas nos papiros no Egito, dentro da tumba, que quem levasse aquela múmia morreria ou teria mutilação de um corpo, ele levou. Ele achou que era a lenda da carochinha e levou a cabeça da múmia para a Inglaterra. E a partir daí começaram a acontecer coisas terríveis na sua casa. A cabeça o acompanhou, a cabeça da múmia, numa viagem que ele fez às Índias Ocidentais. E diz que lá ele tinha uma plantação de cana-de-açúcar muito grande e ele era muito querido dos seus funcionários. Os funcionários gostavam dele, mas não sabe por que um grupo de funcionários o derrubou do cavalo, tá? E bateram na cabeça dele com correntes. Um dos seus filhos teve um acidente de moto e ficou seriamente machucado. Seu filho mais jovem caiu da janela batendo com a cabeça num vidro e se machucou bastante, mas não morreu. Então o desastre acompanhou a família por muito tempo, tá? Até que a família, a mulher deste professor, depois que ele morreu, enviou a cabeça da múmia de volta para o Egito, a maldição cessou. Então, gente, essa questão de maldição, tanto na Bíblia como na história, é uma coisa séria. Porque Paulo fala várias vezes em anátema. Seja anátema aquele que obedecer a outro evangelho que não o nosso, quer dizer, seja amaldiçoado. Toda vez que você encontrar a palavra anátema na Bíblia, sabe que aquela palavra ali quer dizer maldição, seja amaldiçoado. Está me acompanhando? Então vamos lá, tem mais uma maldição aqui. A maldição, essa aqui eu achei, tem 2 aqui que eu acho fantásticas, que é a maldição do automóvel vermelho e a maldição do diamante azul. Acho que com essas 2 eu vou cessar aqui, porque tem muitas outras maldições sobre famílias e sobre navios, tá? Tem a maldição do automóvel vermelho, porque as máquinas e objetos também são alvos de maldição. Uma pessoa pode amaldiçoar um objeto
e dar a alguém, e aquele objeto está amaldiçoado e vai trazer prejuízos naquela casa. Agora veja bem, isso aí eu ouvi de um pai de santo num programa de TV, que ele disse que ele não aceita presente nenhum que vem de fora, porque pode estar amaldiçoado. E ele não come nada que são enviados a ele, porque pode estar amaldiçoado. Isso vindo lá do outro lado, do lado das trevas. Mas aí, esse Justin Glass, ele conta essa história. O automóvel vermelho, no qual o arquiduque Franz Ferdinand, que era o imperador do reino austro-húngaro, e sua esposa, eles foram assassinados em Sarajevo, em 14 de junho de 1914. E aquele automóvel carregava consigo uma maldição, se bem que ninguém sabe quem pronunciou tal maldição e por quê. Tá? Os assassinatos intrigaram a Primeira Grande Guerra. Uma semana depois do começo da guerra, o comandante da 5ª Corporação Austríaca, general, Oskar Potiorek, cercou a casa do governador de Sarajevo, em cuja garagem estava guardado o carro vermelho. 21 dias depois que o general pegou o carro da garagem do governador, ele foi derrotado de maneira catastrófica em Vallejo e ali foi afastado do comando da tropa. Enviado de volta a Viena, caiu em desgraça, viveu na pobreza, ficou louco e morreu numa casa de velhice, por causa daquele carro vermelho. Um capitão que havia servido com Potiorek foi o próximo proprietário do opulento carro vermelho. 9 dias depois, enquanto dirigia por uma estradinha do interior, Potiorek atropelou 2 agricultores à beira da estrada. Desgovernado, bateu numa árvore, rebentou com o carro e o tiraram morto do meio das ferragens. O carro foi consertado. Depois da guerra, o novo governador da Iugoslávia tornou-se proprietário do carro vermelho. Em 4 meses, ele se envolveu em 4 acidentes e num deles perdeu seu braço direito. Ele ordenou que o carro fosse destruído, mas foi persuadido a vendê-lo para o Dr. Schirs, que, intrigado, queria possuir um carro com tanta história. Ele afirmou que não acreditava em maldição e que o carro não estava amaldiçoado. Tá? Durante 6 meses tudo ia bem, até que certo dia o carro e seu motorista foram encontrados ao lado de uma rodovia. O carro havia capotado, estava de rodas para o ar e não ficou amassado. Ao lado estava o corpo do novo proprietário. Ele morreu esmagado quando o carro virou sobre ele. O carro então foi vendido a um joalheiro, que o dirigiu durante 1 ano sem qualquer incidente. E então o joalheiro se suicidou. Outro médico o comprou, mas antes que lhe acontecesse alguma coisa, ele vendeu o carro, porque seus pacientes, sabendo da maldição do carro vermelho, resolveram abandonar sua clínica. Seu próximo proprietário foi um automobilista suíço, que usou o carro para competir numa corrida em Dolomite. E durante a corrida o carro se desgovernou e saiu da pista. Bateu no muro de pedra e seu motorista foi atirado para fora do veículo e morreu. Um abastado fazendeiro de Sarajevo adquiriu o veículo e o recuperou e o dirigiu por vários meses. Certa manhã o carro enguiçou e, como ninguém conseguia fazê-lo pegar, o fazendeiro solicitou ajuda a um carro que passava pelo local para rebocar o carro até a cidade. Logo que saíram, o carro voltou a funcionar. Saltando pela frente, rompeu a porta que o puxava. Desgovernou-se pela estrada fora. Parece endemoniado, né? Deu um cavalo de pau e o fazendeiro foi jogado para fora do carro e morreu. Essa é a maldição do carro vermelho. Bem, demolido como estava, o dono de uma garagem, Tibor Hirschfeld, o comprou, remodelou, mudou a cor de vermelho para azul
e começou a dirigi-lo pela cidade. Certo dia, enquanto levava 6 amigos para uma festa de casamento, ele bateu no outro automóvel e Tibor Hirschfeld e 4 de seus amigos morreram no acidente. Então o governo da Áustria, talvez por associar o carro ao arquiduque Franz Ferdinand, o comprou, remodelou e o colocou no Museu de Viena, onde se esperava que não causasse mais nenhuma morte. Afinal, 14 pessoas haviam morrido com este carro. Havia sido também um dos motivos da Primeira Grande Guerra. E numa guerra também foi destruído. Uma bomba do exército aliado foi lançada sobre o museu e a maldição finalmente foi exorcizada. Bem, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para falar a história da maldição na família de Harpsburg e também a história do diamante azul para um próximo vídeo. Esteja atento aí, não quero prolongar muito, mas é interessante você observar que as maldições existem. Agora, nós cristãos temos uma vantagem sobre as maldições. Quando vivemos em obediência à palavra de Deus, temos o poder de anular as maldições, de cancelar seus efeitos desastrosos sobre nós e vivermos uma vida de paz e alegria, porque Cristo é que quebra essas maldições. Não se esqueça de se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo. Essas histórias são muito interessantes. Como elas não estão disponíveis em português, eu faço questão de traduzi-las do meu livro em inglês para que você entenda um pouco e seja edificado. Deus abençoe e até um próximo vídeo, se o Senhor Jesus não voltar até lá.